Boa tarde, amigos Canal 10. E é isso aí, Reginaldo, passando a bola para nós aqui, programa Jornada Esportiva, aqui nesta quarta-feira. Infelizmente, vamos falar sobre esse vexame brasileiro de 7-1 para a Alemanha. Além de estarmos fora da disputa da grande final, vamos ter que disputar o terceiro e quarto e pode ser ainda com a Argentina. Em caso de mais uma derrota, pode acontecer ainda mais um vexame para a nossa seleção. Portanto, Reginaldo, obrigado aí, por passar aí a bola para o nosso programa Jornada Esportiva. E vamos citar sim agora o vexame brasileiro. O Brasil sofreu nessa goleada da Alemanha e disputará o terceiro lugar. Daqui a 10, 20, 50 anos dirão aos brasileiros que a seleção lá atrás, em 2014, perdeu uma semifinal de Copa do Mundo para a Alemanha em casa por 7-1. Este texto é para quem era garotinho ou nem sequer havia nascido na época. Tomara que o encontre na internet, ou seja, lá qual for a ferramenta que estarão usando no futuro, e tendem a entender o que nenhuma palavra pôde explicar aos que estiveram no Mineirão, em Belo Horizonte, ou aos 200 milhões que viram de alguma forma o massacre imposto por uma das grandes equipes daqueles tempos a um time absolutamente entregue à pressão e à ausência do craque Neymar. Neymar era o melhor jogador daquela geração brasileira, mas teve uma vértebra fraturada nas quartas de final contra a Colômbia numa joelhada de Zúñiga. O Mineirão, na tarde de 8 de julho, não viu o atacante, mas viu Miroslav Klose chegar a 16 gols e bater o recorde de Ronaldo como o maior artilheiro das Copas. Viu Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Ozil e Miller em exibições exuberantes decretarem a maior humilhação brasileira na história do torneio, em atuação abaixo da mais destrutiva das críticas. Aquela seleção disputou o Mundial sob o peso de se livrar do fantasma do maracanazo. Sim, há mais tempo ainda, em 1950, o Uruguai quebrou o favoritismo brasileiro na final da Copa e venceu por 2-1. Os jogadores daquele time, simbolizados pelo goleiro Barbosa, jamais se livraram da tragédia. O Mineirazo de 2014 soa como um pedido do oficial de desculpas aos vice-campeões do mundo. Luiz Felipe Scolari era o técnico, com o respaldo de 3 semifinais em 3 Copas disputadas e do pentacampeonato conquistado em 2002. A escolha dele por Bernard, menor e mais novo jogador daquele grupo, para substituir Neymar, mostrou-se equivocada, embora seja impossível atribuir a isso a diferença entre os dois times. Nem se uma equipe profissional jogasse com 10 durante 90 minutos seria tão fragilizada. Não se sabe se o Brasil do futuro será diferente, mas aquele de 2014 mostrou durante toda a Copa do Mundo fragmentos de despreparo técnico, tático e emocional. Reclamavam quando se falava em Neymar dependência, mas estar em campo naquele time, olhar para o lado e não achá-lo, mostrou-se um fardo pesado demais para as limitações dos companheiros. Nesta tarde histórica, a Alemanha classificou-se para a final contra a Argentina ou Holanda, que disputam a outra semifinal hoje. O perdedor do jogo de São Paulo enfrenta o Brasil sábado, na capital federal, pelo terceiro lugar. Uma posição que poderia ser honrosa, mas que a seleção tomou vexatória. Em 2014, a FIFA tinha um tempo limite para a execução dos hinos. O brasileiro era cortado pela metade, mas a torcida nos estádios segurava o canto durante toda a primeira parte. Os alemães ouviram o brado mais retumbante do que nunca.
Com a camisa de Neymar nas mãos, Davi Luiz e Júlio César cantaram em plenos pulmões. Um espetáculo tão bonito que até Neuer, goleiraço alemão, aplaudiu de braços erguidos. Dali para frente, só mesmo os europeus mereceram palmas. Vestidos com um uniforme que fazia referência ao Flamengo, eles demoraram mais de 3 minutos para terem a bola dominada no campo de ataque e passaram os outros 42 fazendo o que queriam. Em 18 minutos, a Alemanha fez 5 gols. É verdade, Müller, o gol histórico de Klose, 2 vezes Kroos e Khedira deixaram o país atônito. Eram gols de tabelas, toques rápidos de uma seleção que jogava por controle remoto contra outra de chumbo nos pés. Numa rara tentativa de ataque do Brasil, Bernard, 1,66 m de altura, trombou em Neuer, 1,93 m. Metáfora perfeita da diferença entre os dois lados. As lágrimas tão polêmicas dos olhos dos jogadores brasileiros já eram vistas nas arquibancadas, nas crianças, nos adultos, numa geração que não mais precisaria ler sobre o Maracanazo depois de viver aquela tarde. Vaias, ofensas e policiais correndo para todos os lados, inibindo brigas, foram um retrato melancólico do fim do primeiro tempo. Precisava ter? Felipão trocou o Hulk e Fernandinho por Ramírez e Paulinho, certamente para impedir um desastre maior e sem esperança alguma de empate. Como seria disputar 45 minutos sabendo que não havia mais nada a fazer? O Brasil teve ao menos um início digno. Neuer fez 4 ótimas defesas em conclusões de Ramírez, Oscar e 2 de Paulinho. O chute sem qualquer força de Fred, centroavante de apenas 1 gol na Copa até a semifinal, desencadeou a revolta do público. No banco estava Jô, atacante do Atlético Mineiro, mas em quem Felipão demonstrou não ter a menor confiança para mudar qualquer cenário. O meio William já estava à beira do campo para substituir Fred quando viu a Alemanha no ritmo dos leves treinos que marcaram toda a preparação brasileira durante a Copa, já se poupando para a final, marcar o 6º. Schurer, parceiro de William no Chelsea, sob qualquer ótica havia um requinte de crueldade. Se o centroavante brasileiro foi vaiado até quando apareceu no telão, o alemão saiu aplaudido por quem vestia amarelo. O Mineirão reverenciou o histórico Klose. Justo. Schurer ainda fez outro, o mais bonito da partida, e sobrou ao Oscar balançar a rede para o Brasil aos 45 minutos do segundo tempo. O gol do fiapo de honra que sobrou à seleção brasileira. Devem dizer até hoje, tempo em que você pesquisou esse texto na internet, que seria diferente com Neymar e Thiago Silva. Grande zagueiro, capitão que estava suspenso. É possível que fosse mesmo. Mas se Barbosa sofreu por tanto tempo, esses 23 jogadores e essa comissão técnica serão lembrados para sempre como protagonistas de uma humilhação sem igual. Ou coadjuvantes, se quisermos valorizar ainda mais o timaço alemão. Uma geração que vinha de 2 eliminações em semifinais. Uma delas em casa, porém com luta e hombridade, e persegue o título com afinco. A Alemanha, que havia jogado bola com índios, cavalgado, caminhado na orla e cantando hinos dos clubes brasileiros, segue levando a Copa como uma brincadeira, entre aspas. Pode ser que o destino seja dessa jovem geração do Brasil reserve glórias semelhantes, mas se livrar do 8 de julho de 2014, quem terminou com gritos de olé dos brasileiros para a Alemanha, será tarefa muito inglória. Portanto, este é o texto
publicado aqui no site Globoesporte.com, que diz bem o que realmente foi essa verdadeira humilhação. Nós brasileiros, além, temos lógico o programa para apresentar, mas somos brasileiros, somos torcedores e sabemos o quanto muitas pessoas sofreram ontem e ficaram tristes, lógico, choraram. E infelizmente é verdade, Perdemos de 7-1, queríamos que isso não fosse verdade, mas infelizmente foi. E essa vergonha, como o texto citou, será lembrada agora por todos os tempos e veio a calhar para a equipe que jogou em 50, que foi marcada pelo Maracanazo. Com certeza serão esquecidos e agora passarão a ser lembrados os jogadores que atuaram no Mineiraço. Portanto, infelizmente, o Brasil está fora da grande final da sua Copa. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já já para dar sequência ao nosso programa. Até já. Euclatrans, locações de containers. Container tipo escritório, forrado e com ar-condicionado. Container tipo bilheteria, forrado e com ar-condicionado. Container tipo depósito. Container tipo almoxarifado. Na Euclatrans, você encontra todos os tipos de containers para o seu evento ou obra. Ligue agora para Euclatrans. C7 3475 1513 17 99 784 6134 ou ainda 98 204 3300 ou na rodovia Euclides da Cunha, quilômetro 545, pertinho de Meridiano. Mande-nos um e-mail: vendas1@euclabras.com.br e conheça o nosso site www.euclatrans.com.br. Falou em container, o negócio é com Euclatrans, locação de containers. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99 727 2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao nosso programa Jornada Esportiva desta quarta-feira, feriado, no nosso estado de São Paulo. No primeiro bloco citamos sobre o grande vexame, lemos uma matéria que diz tudo o que realmente aconteceu ontem no Mineirão. E
Hoje temos a presença de um grande âncora do nosso Canal 10, que é o Vono. Vono, que apresenta a Mesa Redonda, está conosco e vai dar aí um pitaco sobre o que aconteceu ontem. A gente discutiu um pouco do que realmente foi esse vexame. Vono, muito obrigado pela sua presença. É uma honra poder estar com você hoje no meu programa. Você que me colocou, bem dizer, no Canal 10. Te agradeço aí por essa oportunidade. Feriado, Vono veio aqui mesmo assim nos prestigiar. Vono, é uma vergonha, né? Um abraço aos nossos amigos do Canal 10, né? É um prazer estar com você, né? Não é o Brasil que está chocado, é o planeta Terra que gosta, quem gosta de futebol está chocado. As manchetes dos grandes jornais de todos os países da Europa, América Latina, não entendem o que aconteceu. Agora, ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Só que quem lê a minha coluna no jornal Extra.net e quem acompanha a nossa mesa redonda aqui, só puxar um pouquinho pela memória vai se lembrar do que eu falei quando o Filipão foi contratado para a seleção brasileira. E quem for ler a minha coluna neste sábado lá no jornal, vai ver a trajetória do Filipão. Ele não sabe nada, ele nunca soube nada. Ele conseguiu derrubar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, rebaixado pela segunda vez. Outra vez. Ele e o Bananão, o Arnaldo Tironi, e deixaram lá um buraco que vai mais um ano, talvez 2, para poder se arrumar. O Paulo Nobre está fazendo um trabalho, tirando sangue do corpo para poder fazer. Mas, seleção brasileira. Na mesa redonda de sábado passado, eu dizia aqui no Canal 10, de que a Alemanha deveria ganhar o jogo, não dessa maneira, mas deveria ganhar o jogo, utilizando o lateral direito Lahm. Lateral direito, capitão da equipe, Lahm. Em cima de quem? Daquele marrento que tem uma soberba sem tamanho, que é o Marcelo, lateral esquerdo. Odinei. Filipão convocou a seleção para empresários. Eu tenho um artigo, gostaria que você prestasse bem atenção, muito obrigado por você ter me convidado para escrever um artigo, não muito extenso, porque o espaço é pequeno, na revista não pode fazer como no jornal. Mas eu falo sobre as arenas, sobre os jogadores que foram convocados. Está na revista, né? Está na revista. Vai sair na nossa próxima edição, né? Se Deus quiser. Então veja bem, eu não estou assustado com o que aconteceu. Nem o 7-1 me assusta. Nem o 7-1 me assusta. Assisti passivamente aquela derrota de ontem do Brasil, porque eu sabia. A catástrofe estava anunciada. Ganhamos da Croácia com a ajuda do árbitro. Depois pegamos o México, não foi? O México. E empatamos naquela situação que era para ter perdido. Depois fomos jogar com Camarões na primeira fase. Saímos perdendo de Camarões. Aí virou o jogo, porque Camarões entregou o jogo. Entregou. Aí nós fomos jogar com quem? Com o Chile. Com o Chile. Se aquela bola do Pinilha, né? Pinilha. Se ela entra, tinha feito um grande favor para o Brasil não passar essa vergonha que passou. Depois ganhamos de quem? Da Colômbia. A Colômbia amarelou, ficou com medo do Brasil. Porque tinha muito futebol, né? Tinha futebol para ganhar. Agora, veja bem, são coisas que quem analisa futebol, e eu estou aqui no Canal 10 para analisar futebol, principalmente na mesa redonda e nesse programa que fala de futebol, a Alemanha goleou quem? Ninguém. Ganhou dos Estados Unidos de 1-0. Estados Unidos, ganhou dos Estados Unidos de 1-0. Goleou Portugal, né? Goleou Portugal, fez 3-0 no primeiro tempo, mas Portugal todo quebrado. E quem é Portugal no futebol? Mas como foi o jogo com Gana? Foi duríssimo. Da Alemanha. E teve uma outra partida também, que jogou lá com os países africanos, que ganhou. Contra a Argélia. Então, foi para a prorrogação. A Argélia não deixou fazer gols. Agora, por que é que aconteceu? Olha, eu às vezes vou pedir licença a você que está vendo o programa, a sua família, para dizer o seguinte: muita veadagem dos jogadores brasileiros.
Esse Thiago Silva e esse tal de Luiz, como é que chama lá? Aqui o zagueiro, que foi o capitão. O Dante? Não, que foi jogado, Davi Luiz. Davi Luiz. Esses caras ficam se olhando assim, com vontade de se beijar na boca. Se abraçando daquela maneira, pondo no ombrinho. Muita viadagem, muita máscara. O Brasil foi um bando de homens correndo com uma camisa que merece respeito. Quem assumir a seleção brasileira vai ter que repensar. Eu sou palmeirense, mas diga uma coisa para mim. O que joga menos o Arouca do que Fernandinho e o Luiz Gustavo? O que joga o Ralf? Minha seleção era Ralf mais 10. O Gil do Corinthians, que joga menos do que esses caras. Quem é Dante? Ele joga num time alemão, o Bayern, que ontem colocou 6 jogadores do Bayern em campo. Como é que ele ia se portar? Filipão tinha que ver isso. Foi em cima dele e do Marcelo que nós cometemos esse vexame. E mais, quero lembrar você, o Leozinho, o amigo e amigo telespectador. Esses 6 jogadores da seleção alemã que golearam o Brasil jogaram contra um tal de Real Madrid a final da Liga dos Campeões. O Real Madrid meteu 4 lá dentro de Berlim. 4 o Real Madrid enfiou. Agora imagine se essa seleção, que jogou ontem brasileira, jogasse com o Real Madrid com uma camisa de uma outra seleção. E a Alemanha não quis fazer 10 por respeito ao Brasil. Então é uma vergonha. Marco Paulo Del Nero assumiu a presidência, vai assumir a presidência da CBF, ele tem que fazer um limpa. Parreira, quem é Parreira? Ele ganhou um título, o Parreira, com o Romário ganhando a Copa sozinho. Ele ganhou em 2002, o Filipão ganhou uma Copa, ele tinha só São Marcos no gol, Cafu na lateral direita, Roberto Carlos na lateral esquerda. Que tal? Tá bom? Ou precisa mais? Edmilson jogando na cabeça de área como terceiro zagueiro do São Paulo, jogando um bolão. Lúcio do Palmeiras, hoje 12 anos mais novo, arrebentando. E lá na frente ele tinha 3 caras que não sabiam jogar muita bola não. O meio era Ronaldinho Gaúcho, o outro era Rivaldo e o centroavante era o Fenômeno. Eu não sei se o Vono vai concordar. O pessoal idolatrou muito o Davi Luiz, né? Neymar saiu machucado contra a Colômbia e disseram que o substituto aí, o craque, né, do time seria o Davi Luiz, que iria poder levar alegria aí para os torcedores. Só que na minha opinião, o Davi Luiz parecia um zagueiro louco. Em 2, 3 jogos aí, os últimos jogos, ele se lançava ao ataque querendo resolver sozinho. Isso não pode acontecer com um jogador que se diz um dos craques do elenco, né, que faz a diferença no elenco, realmente fez gols, né, marcou gols decisivos, mas acho que não é para tanto. Acho que ele se empolgava demais. E você pode reparar nos gols. Se você puder rever os gols, a maioria dos lances, ele saía da onde era a função dele, da zaga, para tentar fazer algo diferente que não era da alçada dele. Então quer dizer, não tinha esquema tático nenhum. Era um bando. Um time todo embolado, cada um correndo por si, não era um grupo. Então quer dizer, Filipão leva sim a culpa desse vexame. Eu acho que a maior culpa é o Filipão, porque um técnico deixar o jogador fazer o que quer dentro das 4 linhas, para mim, não tem pulso e não tem controle sobre o elenco. Concordo plenamente com o que o Rodney disse aqui, plenamente, 100%. Até porque Davi Luiz é moeda de troca para lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Ele sai de um time, vai para o outro, milhões e milhões na Europa, eles vão lavando dinheiro. Eles vão lavando dinheiro. O Thiago Silva também. O William foi pago 120 milhões de reais nele para sair do futebol russo, para ir para um time cujo dono é russo. Então é para lavar dinheiro. Então lava-se dinheiro nisso aí. Agora veja bem, Davi Luiz. Quem é Davi Luiz? Parece um pato correndo em campo. Fez um gol de falta contra a Colômbia, que nunca mais ele vai fazer. Deu certo. Deu certo, fez aquele gol. Agora, se você pensar que o futebol é limpo, ele é mais sujo do que a política lá em Brasília, 1000 vezes. O futebol é uma sujeira, é uma imundície.
Uma imundice. Quero finalizar utilizando um rabicho, me parece que eu deixo a matéria com o Claudinei para a revista, não sei se é no jornal ou na revista que eu deixo, é o seguinte: sai de cena esses caras que fizeram essa palhaçada. Quem tem a obrigação de entrar em cena agora depois da Copa do Mundo? Ministério Público Federal, que ganha muito bem e tem poder para investigar. A Arena do Corinthians, a Arena Pantanal, quem vai jogar lá? De Manaus, quem vai jogar lá? Rio Grande do Norte, quem vai jogar lá? Quem vai jogar em Brasília, que não tem time nem na segunda divisão do futebol brasileiro? Tem que investigar e tem que mandar para a cadeia. Chegou um ponto que não dá mais. Lula chorou. O Lula chorou de emoção quando ele conseguiu trazer a Copa para o Brasil. E está fazendo a gente chorar por mais 60 anos com o novo Mineiraço. Maracanaço já foi esquecido. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Bono. E infelizmente, né, a conta sobra agora para todos nós brasileiros pagarmos. Bono, muito obrigado pela sua presença. Te agradeço e quem sabe numa próxima estaremos juntos novamente para, quem sabe, falar de uma coisa melhor do que esse vexame brasileiro. Tem que falar de coisa melhor, mas tem que mudar muito. Muito obrigado a você, um grande abraço. Estou cobrando a sua participação também na mesa redonda. Logo, logo, não nesse final de semana, porque já tem o pessoal escalado, mas no outro você precisa de vir aqui. Com certeza estarei lá. Pode contar comigo. Grande abraço. Obrigado, Bono. Obrigado a vocês aí de casa pela sua audiência. Nosso programa vai ficando por aqui. Na sexta estaremos de volta para falar aí quem será o adversário do Brasil em disputa do terceiro e quarto. E vamos torcer aí para que, se for a Argentina, podemos aí pelo menos tentar dar a volta por cima, porque senão mais um vexame os brasileiros não vão aguentar. Um abraço a você e uma boa sequência de semana. Um abraço e até lá.